Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Algumas pessoas contestam a doutrina da reencarnação como contrária aos dogmas da Igreja, concluindo que a mesma não existe. O que é que se pode dizer? A resposta certamente procurada por muitos pode ser encontrada no número de dezembro de 1862, em que Allan Kardec inclui interessante comentário resultante da carta recebida do amigo de um socialista francês da primeira parte do século XIX, desencarnado em 1837, François-Marie Charles Fourier, e que elaborara uma teoria que, segundo o missivista, encontrara também na doutrina espírita. Na sua carta, resumindo alguns dos principais pontos da visão de Fourier, o remetente comenta também que encontrara a mesma visão num opúsculo elaborado pelo redator do jornal Siècle, Sr. Louis Jourdain, publicado pela primeira vez em 1849, antes, portanto, que se cogitasse do Espiritismo, revelando uma perfeita intuição desta lei da natureza, tão esquecida até o surgimento do Espiritismo. Escreveu Allan Kardec: a resposta é simples, muito simples. A reencarnação não é um sistema que dependa dos homens adotar ou não, como se faz com um sistema político. É uma lei inerente à humanidade, como comer, beber e dormir. Uma alternativa da vida da alma, como a vigília e o sono são alternativas da vida do corpo. Se uma é lei da natureza, não é uma opinião contrária que se possa impedir de ser. A Terra não gira ao redor do Sol porque se o acredite, mas porque obedece a uma lei. E os anátemas que foram lançados contra esta lei não impediram que a Terra girasse. Assim como a reencarnação. Não será a opinião de alguns homens que os impedirá de renascerem se tiverem que renascer. Admitido que a reencarnação é uma lei da natureza, suponhamos que ela não possa acomodar-se com um dogma. Trata-se de saber se a razão está como dogma ou como a lei. Ora, quem é o autor da lei da natureza senão Deus? No caso, direi que não é a lei que contraria o dogma, mas o dogma que contraria a lei, desde que qualquer lei da natureza é anterior ao dogma e os homens renasciam antes que o dogma fosse estabelecido. Se houvesse incompatibilidade absoluta entre um dogma e uma lei da natureza, isto seria a prova de que o dogma é obra dos homens, que não conheciam a lei, pois Deus não pode contradizer-se desfazendo de um lado aquilo que fez do outro. Sustentar essa incompatibilidade é, pois, fazer o processo do dogma. Segue-se que o dogma é falso? Não, apenas que é suscetível de uma interpretação, como foi interpretada a Gênese quando se reconheceu que os 6 dias da criação não se acomodavam com a lei da formação do globo. A religião ganhará com isso, pois haverá menos incrédulos. A questão é saber se existe ou não a reencarnação. Para os espíritas, há milhares de provas contra uma que é inútil repetir. Direi apenas que o Espiritismo demonstra que a pluralidade das existências não só é possível, mas necessária, indispensável. E ele encontra sua prova, sem falar da revelação dos espíritos, numa incalculável multidão de fenômenos de ordem moral, psicológica e antropológica. Tais fenômenos são efeitos que têm uma causa. Buscando-se a causa, encontramo-la na reencarnação, posta em evidência pela observação daqueles fenômenos como a presença do Sol, embora oculto pelas nuvens, é posta em evidência pela luz do dia. Para provar que está errada, ou que não existe, seria preciso explicar melhor por outros meios tudo o que ele explica,
o que ninguém ainda fez. Antes da descoberta das propriedades da eletricidade, se alguém tivesse anunciado que poderia em 5 minutos corresponder-se a 500 quilômetros, não teriam faltado cientistas que lhe provassem cientificamente pelas leis da mecânica que a coisa era materialmente impossível, pois não conheciam outras leis. Para tanto, havia necessidade da revelação de uma nova força, assim como a reencarnação. É uma nova lei que vem lançar luz sobre uma porção de questões obscuras e modificará profundamente todas as ideias quando for reconhecida. Assim, não é a opinião de alguns homens que prova a existência da lei, são os fatos. Se invocamos o seu testemunho, é para demonstrar que ela tinha sido entrevista e suspeitada por outros antes do Espiritismo, que não é o seu inventor, mas a desenvolveu e lhe deduziu as consequências. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.